Oi, minhas gatinhas! Sejam bem-vindas a esse espaço onde as histórias são sussurradas, sentidas e guardadas no coração. Se você gosta de histórias lésbicas intensas, daquelas que a gente prefere ouvir à noite, no silêncio, deixando a imaginação viajar, então eu preciso te fazer um convite especial. Existe um grupo VIP criado com carinho, onde todos os dias tem novas histórias lésbicas, mais profundas, mais quentes no sentimento, feitas para acompanhar você nas noites em que tudo o que a gente quer é sentir algo diferente. Histórias para ouvir deitada, de olhos fechados. Histórias que provocam, acolhem e despertam emoções que a gente nem sempre sabe explicar. O convite está aqui na descrição. Se você sentir que esse lugar é para você, será muito bem-vinda. Agora se ajeita, respira fundo, porque a história vai começar. Eu sempre soube que não pertencia àquele lugar. As paredes de mármore, os lustres de cristal, o cheiro de perfumes caros misturado ao aroma de flores importadas. Tudo ali respirava uma elegância que eu nunca conseguiria alcançar, mesmo que vivesse 1000 vidas. Eu estava ali por acaso, ou talvez por uma ironia do destino que gostava de me colocar em situações desconfortáveis. Minha amiga Clara havia insistido tanto para que eu a acompanhasse naquela inauguração de galeria de arte, que no fim cedi. Não porque eu quisesse, mas porque estava cansada demais para dizer não. A galeria estava repleta de pessoas que pareciam saídas de uma revista de moda. Mulheres de salto alto, homens de terno impecável, todos segurando taças de champanhe enquanto admiravam quadros abstratos que custavam mais do que eu ganharia em anos de trabalho. Eu me sentia como uma mancha numa tela perfeita, com meu vestido simples de loja de departamento e meu cabelo preso de qualquer jeito. Clara havia desaparecido em meio à multidão, provavelmente fascinada por alguma obra ou conversando com conhecidos. Eu fiquei ali, parada, tentando me tornar invisível. Foi então que a vi. Ela estava do outro lado do salão, próxima a uma enorme pintura que retratava um pôr do sol sobre o mar. Não sei o que me chamou a atenção primeiro. Se foi a postura elegante, os ombros erguidos com uma confiança natural, ou o modo como seus dedos delicados seguravam a taça de champanhe, quase distraída. Ela usava um vestido preto que parecia ter sido desenhado especialmente para seu corpo, e seus cabelos caíam em ondas suaves sobre os ombros. Mas o que realmente me prendeu foi a expressão em seu rosto. Ela estava cercada de pessoas, mas parecia completamente sozinha. Desviei o olhar rapidamente, com medo de que ela me pegasse observando. Meu coração batia de um jeito estranho, como se estivesse respondendo a algo que minha mente ainda não havia compreendido. Tentei me concentrar numa escultura próxima, fingindo interesse. Mas era impossível não sentir sua presença naquela sala. Era como se ela emitisse uma energia que puxava tudo ao seu redor, incluindo a mim. Alguns minutos depois, Clara reapareceu ao meu lado, animada. Você não vai acreditar quem está aqui. Valentina Almeida, a herdeira do grupo Almeida. Eu li sobre ela na revista semana passada. Dizem que ela assumiu a presidência da empresa depois que o pai faleceu. Tem apenas 28 anos e já comanda um império. Eu não respondi, mas segui o olhar de Clara até a mulher de vestido preto. Claro que era ela. Claro que alguém como ela teria um nome, uma história, um lugar no topo do mundo. E claro que eu nunca deveria ter olhado 2 vezes. Durante a hora seguinte, tentei me manter ocupada. Circulei pela galeria, fingi apreciar as obras, bebi mais champanhe do que deveria. Mas meus olhos sempre voltavam para ela. Valentina. O nome ecoava na minha cabeça como uma melodia que eu não conseguia esquecer. Observei enquanto ela conversava com pessoas importantes, sempre com um sorriso educado, mas nunca verdadeiro. Observei quando ela se afastou do grupo por um momento, caminhando até a sacada que dava para a cidade iluminada. E observei quando ela ficou ali, sozinha, olhando para o vazio como se procurasse algo que não conseguia encontrar. Não sei o que me deu coragem, ou se foi apenas a estupidez de quem bebeu demais, mas me peguei caminhando em direção à sacada. Meu coração martelava no peito, enquanto cada passo me aproximava dela. Quando cheguei, parei ao lado, mantendo uma distância respeitosa, e fingi olhar para a paisagem urbana. O silêncio entre nós era denso,
carregado de algo que eu não conseguia nomear. Eu podia sentir o calor de sua presença, mesmo sem encostá-la. É sufocante lá dentro, não é? Sua voz me surpreendeu. Era suave, mas tinha uma profundidade que me fez arrepiar. Virei o rosto em direção a ela e encontrei seus olhos fixos em mim. Eram escuros, intensos, como se pudessem ler cada pensamento que eu tentava esconder. Engoli em seco e assenti. Um pouco, consegui responder, odiando como minha voz soou trêmula. Ela sorriu, mas não foi aquele sorriso social que eu havia visto antes. Foi algo menor, mais verdadeiro, quase melancólico. Você não parece muito à vontade aqui, ela disse, e não havia julgamento em sua voz, apenas uma observação. Eu ri, um som baixo e sem humor. Por que não estou? Só vim acompanhar uma amiga. Não sou exatamente o tipo de pessoa que frequenta lugares assim. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse me estudando. E que tipo de pessoa você é? A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém nunca havia me perguntado isso antes. Hesitei, procurando as palavras certas. Eu sou comum, invisível na maioria das vezes. Trabalho num escritório pequeno, moro num apartamento alugado. Não tenho nada de especial. As palavras saíram com mais honestidade do que eu pretendia, e me arrependi imediatamente. Ela devia estar achando que eu era patética, mas quando olhei para ela novamente, não vi pena ou desinteresse. Vi algo que parecia compreensão. Invisível. Ela repetiu a palavra lentamente, como se a saboreasse. Às vezes, acho que ser invisível seria um presente. Fiquei em silêncio, sem saber como responder. Uma mulher como ela, que tinha tudo, desejando ser invisível, parecia absurdo. Mas havia algo em seus olhos, uma tristeza profunda, que me fez acreditar que ela estava falando a verdade. Ficamos ali, lado a lado, olhando para a cidade. O barulho da festa lá dentro parecia distante, como se tivéssemos entrado em uma bolha separada do resto do mundo. Eu me chamo Valentina, ela disse depois de um tempo, estendendo a mão. Eu a olhei, surpresa com a formalidade, mas peguei sua mão. O toque foi breve, mas elétrico. Laura, respondi, sentindo meu nome soar estranho em meus próprios ouvidos. Ela sorriu de novo, e dessa vez o sorriso alcançou seus olhos. Prazer, Laura. Conversamos por mais alguns minutos, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Ela me contou que não gostava de eventos como aquele, mas que sua posição a obrigava a comparecer. Eu contei sobre meu trabalho, sobre como a rotina podia ser entorpecente. Ela escutou com uma atenção que me fez sentir pela primeira vez em muito tempo que minhas palavras importavam. Quando Clara apareceu na sacada, dizendo que estava na hora de ir, senti uma pontada de decepção. Valentina e eu trocamos um olhar antes que eu me virasse para seguir Clara. Foi bom conhecer você, Laura, ela disse, e eu acenei, sem confiar em minha voz para responder. Enquanto descia as escadas da galeria, não conseguia parar de pensar nela, no jeito como ela havia me olhado, como se realmente me visse. Eu sabia que provavelmente nunca mais a encontraria, que aquele momento tinha sido apenas um acaso, mas uma parte de mim, pequena e teimosa, desejava que não fosse. Os dias seguintes foram estranhos. Eu tentava me concentrar no trabalho, nas tarefas do dia a dia, mas minha mente sempre voltava para aquela noite, para Valentina, para a conversa que tivemos, tão breve, mas que havia mexido comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. Eu me perguntava se ela pensava em mim, ou se eu tinha sido apenas mais uma pessoa anônima que cruzou seu caminho e foi esquecida. Foi por isso que quase caí da cadeira quando, uma semana depois, recebi uma mensagem no meu celular de um número desconhecido. Oi, Laura, é a Valentina. Consegui seu contato com a Clara. Espero que não se importe. Estava pensando... Você gostaria de tomar um café comigo? Eu li a mensagem 3 vezes, sem acreditar. Meu coração disparou, e minhas mãos tremeram enquanto digitava uma resposta. Claro. Quando? Marcamos para o dia seguinte, numa cafeteria discreta no centro da cidade. Eu cheguei 15 minutos mais cedo, nervosa demais para ficar em casa. Escolhi uma mesa nos fundos e pedi um café que mal consegui beber. Quando Valentina apareceu, meu estômago deu um nó. Ela usava roupas mais simples dessa vez,
jeans e uma blusa branca. Mas ainda assim, parecia completamente fora do meu alcance. Ela sorriu ao me ver e veio em minha direção, e eu me levantei desajeitadamente para cumprimentá-la. Obrigada por aceitar, ela disse, sentando-se à minha frente. Seu tom era sincero, quase tímido. Eu estava com medo de que você achasse estranho. Eu balancei a cabeça, forçando um sorriso. Não, de jeito nenhum. Eu fiquei surpresa, mas é bom te ver de novo. E era verdade. Vê-la ali, sentada à minha frente, fazia meu peito apertar de um jeito que eu não entendia. Conversamos por horas. Ela me contou sobre a pressão de comandar a empresa, sobre como nunca teve escolha em relação ao próprio futuro. Falou sobre o pai, que havia morrido há 2 anos, e como ainda sentia o peso de sua ausência. Eu contei sobre minha família simples, sobre minha mãe que trabalhava demais e meu irmão que estava tentando terminar a faculdade. Contei sobre sonhos que eu havia abandonado, sobre como a vida tinha me forçado a ser prática demais para sonhar. Ela escutava cada palavra com uma intensidade que me fazia sentir exposta, mas ao mesmo tempo protegida. Era como se naquele momento eu pudesse ser completamente honesta sem medo de ser julgada. Quando finalmente saímos da cafeteria, o céu já estava escurecendo. Caminhamos juntas pela rua, sem destino certo, apenas prolongando o tempo que tínhamos juntas. Eu não queria que aquilo acabasse. Posso te ver de novo? Valentina perguntou quando finalmente paramos em frente ao metrô. Sua voz tinha uma vulnerabilidade que me surpreendeu. Eu assenti, incapaz de dizer não mesmo que quisesse. Eu adoraria. Ela sorriu. Um sorriso tão bonito que fez meu coração doer. E então, sem aviso, ela se inclinou e me beijou no rosto, bem perto da boca. O gesto foi rápido, quase inocente, mas me deixou paralisada. Até logo, Laura, ela disse antes de se virar e caminhar em direção a um carro que esperava por ela. Eu fiquei ali, parada, com a mão no rosto, sentindo o calor de seus lábios em minha pele. Foi naquele momento que percebi que estava em perigo, porque o que eu sentia por Valentina não era apenas admiração ou curiosidade. Era algo maior, mais assustador, algo que eu não sabia se teria coragem de enfrentar. Nos encontramos mais 3 vezes naquele mês. Sempre em lugares discretos, longe dos olhares curiosos. Valentina me levou a um parque que ela amava, onde costumava ir quando queria fugir do mundo. Sentamos num banco velho e assistimos ao pôr do sol enquanto ela me contava histórias de sua infância. Histórias de solidão, de expectativas sufocantes, de uma vida que parecia dourada por fora, mas era vazia por dentro. Eu, por minha vez, contava sobre minha própria vida. Sobre as dificuldades, mas também sobre os pequenos momentos de felicidade. Sobre a vez que minha mãe juntou dinheiro para me levar ao teatro, ou sobre como meu irmão e eu costumávamos passar horas conversando sobre nada. Valentina escutava com uma atenção que me fazia sentir importante, como se minha vida, por mais comum que fosse, tivesse valor. A cada encontro, a distância entre nós diminuía. Não fisicamente, nunca fisicamente, mas emocionalmente. Eu percebia nos pequenos gestos. A forma como ela segurava minha mão ao atravessar a rua, o jeito como seus olhos procuravam os meus quando estávamos em silêncio, o sorriso que ela reservava apenas para mim. E eu, que nunca havia sentido nada parecido, estava completamente perdida. Mas junto com a felicidade vinha o medo. Medo do que aquilo significava. Medo do que as pessoas diriam. Medo de que aquilo fosse intenso demais para ser real. Eu tentava me convencer de que éramos apenas amigas, que o que eu sentia era apenas gratidão por ela ter me notado. Mas era impossível negar a verdade quando meu coração disparava cada vez que ela estava perto. Uma noite, Valentina me convidou para jantar em sua casa. Eu hesitei, sabendo que aquilo cruzava uma linha que eu não sabia se estava pronta para cruzar. Mas acabei aceitando, porque a ideia de dizer não a ela era impossível. Sua casa era exatamente como eu imaginava. Grande, moderna, repleta de arte e luxo, mas também era estranhamente vazia, como se ninguém realmente vivesse ali. Ela cozinhou para nós, algo simples, mas que tinha o gosto de cuidado.
Comemos na sala, sentadas no chão, porque ela disse que a mesa de jantar formal a fazia sentir-se sozinha. Conversamos, rimos, e por um momento esqueci de todas as diferenças entre nós. Esqueci que ela era uma herdeira milionária e eu era só uma mulher comum. Éramos apenas duas pessoas, compartilhando um momento de verdade. Depois do jantar, ela me levou até a varanda, de onde era possível ver a cidade inteira iluminada. Ficamos ali, em silêncio, e eu senti sua mão encontrar a minha. Meu coração parou por um segundo antes de disparar. Olhei para ela, e ela estava me olhando também, com uma expressão que misturava medo e desejo. Laura, ela sussurrou, e meu nome nunca havia soado tão bonito. Eu não sei o que estou fazendo, ela continuou, sua voz trêmula. Eu nunca me senti assim antes, e estou com medo. Eu apertei sua mão, reunindo toda a coragem que tinha. Eu também. Ficamos ali, paradas no tempo, nossas mãos entrelaçadas, nossas respirações sincronizadas. E então, lentamente, ela se aproximou. Nossos rostos estavam a centímetros de distância, e eu podia sentir seu hálito quente em meus lábios. Mas ela não me beijou. Em vez disso, apoiou a testa na minha, fechando os olhos. Eu não quero estragar isso, ela sussurrou. Não quero te machucar. Eu sabia o que ela queria dizer. Sabia que aquilo era complicado, que o mundo lá fora não seria gentil com nós. Mas naquele momento, nada disso importava. Você não vai me machucar, eu disse, mesmo sem ter certeza se era verdade. Nos afastamos lentamente, e o momento passou. Mas algo havia mudado entre nós. Algo havia sido dito sem palavras, reconhecido sem ser nomeado. Quando fui embora naquela noite, sabia que não havia mais como voltar atrás. Eu estava apaixonada por Valentina, e por mais assustador que fosse, era a coisa mais real que eu já havia sentido. Os dias seguintes foram intensos. Valentina começou a me procurar mais, a me enviar mensagens a qualquer hora, a compartilhar pensamentos que ela dizia nunca ter dito a ninguém. Eu fazia o mesmo, abrindo partes de mim que sempre mantive guardadas. Era como se tivéssemos criado um mundo só nosso, separado de tudo e todos. Um mundo onde éramos livres para ser quem realmente éramos. Mas a realidade começou a se impor de maneiras que eu não esperava. Clara notou minha mudança. A forma como eu parecia distraída. Como meu celular nunca saía da minha mão. Ela começou a fazer perguntas, e eu tinha que desviar, inventar desculpas. Eu odiava mentir para ela, mas não sabia como explicar algo que eu mesma ainda não entendia completamente. E então havia a família de Valentina. Ela mencionava, às vezes, a pressão que sofria para se casar, para encontrar alguém apropriado que pudesse estar ao seu lado publicamente. Ela falava sobre isso com uma resignação que me partia o coração, como se seu próprio desejo fosse irrelevante. Eu queria dizer que não precisava ser assim, que ela tinha o direito de escolher sua própria vida. Mas eu sabia que, para alguém em sua posição, não era tão simples. Certa noite, estávamos no apartamento dela, deitadas no sofá, vendo um filme que nenhuma de nós estava realmente prestando atenção. Minha cabeça estava apoiada em seu ombro, e sua mão brincava distraída com meu cabelo. Era um momento tão simples, tão íntimo, que me fez perceber o quanto eu queria aquilo. Não só por uma noite, mas para sempre. Laura, ela disse de repente, fazendo meu nome soar como uma oração. O que estamos fazendo? Eu levantei a cabeça encontrando seus olhos. Havia medo ali, mas também esperança. Eu não sei, respondi honestamente, mas eu não quero parar. Ela engoliu em seco, e por um momento pensei que ela fosse dizer algo, mas em vez disso apenas me puxou mais perto. Ficamos assim por horas, abraçadas, sem dizer nada. Não precisávamos de palavras. Nossos corpos falavam por nós, na forma como se encaixavam perfeitamente, na forma como eu podia sentir seu coração batendo contra o meu. Naquela noite, percebi que não havia mais negação possível. Eu amava Valentina. Amava de um jeito que assustava, que consumia, que me fazia querer ser corajosa, mesmo quando tudo em mim gritava para correr. Mas o medo dela era maior que o meu.
Eu podia ver nos pequenos gestos a forma como ela sempre se afastava quando estávamos em público, como evitava toques que pudessem parecer mais do que amigáveis, como olhava ao redor antes de sorrir para mim de um jeito mais verdadeiro. Ela estava aprisionada em uma vida que não escolheu, e eu era apenas uma lembrança de que poderia ter sido diferente. Um dia, tudo mudou. Eu estava no trabalho quando recebi uma mensagem dela. Precisamos conversar. Pode vir hoje à noite? Meu estômago se revirou. O tom era diferente, mais frio, mais distante. Passei o resto do dia em estado de pânico, imaginando todas as possibilidades. Talvez ela tivesse percebido que eu não valia a pena. Talvez tivesse cansado de esconder. Talvez tivesse encontrado alguém mais apropriado. Quando cheguei ao apartamento dela, Valentina estava na varanda, de costas para mim. Ela não se virou quando ouvi meus passos. Fiquei ali, parada, esperando. Minha mãe me apresentou a alguém, ela disse, sua voz baixa e controlada. Um empresário, filho de amigos da família. Eles querem que eu comece a sair com ele. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. E você vai? Consegui perguntar, minha voz saindo mais como um sussurro. Ela finalmente se virou e vi lágrimas em seus olhos. Eu não sei, Laura. Eu não sei o que fazer. Ela deu um passo em minha direção, estendendo a mão. Eu a segurei, mesmo que cada fibra do meu ser quisesse fugir dali. Você sabe o que eu sinto por você. Ela continuou. Mas você também sabe quem eu sou, a posição que ocupo. Não é justo, mas é a minha realidade. Então o que eu sou para você? Perguntei, e a dor na minha voz era palpável. Um segredo? Algo que você esconde porque tem vergonha? Ela balançou a cabeça violentamente. Não, nunca. Você é a única coisa real na minha vida. A única pessoa que me faz sentir viva. Mas eu tenho responsabilidades, Laura. Tenho uma empresa para liderar. Uma família para responder. Não posso simplesmente ignorar tudo isso. Então me escolha, eu disse, sabendo que estava sendo injusta, mas incapaz de me conter. Escolha a sua felicidade. Escolha a mim. Ela soltou minha mão e cobriu o rosto, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Eu queria poder. Deus, como eu queria. Mas não é tão simples. Se eu fizer isso, perderei tudo. Minha família, minha empresa, minha reputação. E você também sofrerá. As pessoas vão te atacar, vão dizer coisas horríveis. Eu não posso te colocar nessa posição. Eu queria gritar que não me importava, que enfrentaria o mundo inteiro se fosse necessário. Mas olhando para ela, vendo o medo e o desespero em seus olhos, percebi que não era sobre mim. Era sobre ela, sobre o peso que carregava, sobre as escolhas que nunca teve a liberdade de fazer. E eu não podia odiá-la por isso, por mais que doesse. O que você quer que eu faça? Perguntei, minha voz quebrada. Ela se aproximou, colocando as mãos em meu rosto. Eu quero que você me entenda. Eu quero que saiba que isso está me destruindo. Mas eu também quero que você viva a sua vida. Que encontre alguém que possa te dar tudo o que você merece. Alguém que não tenha medo de te amar abertamente. Afastei suas mãos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu não quero outra pessoa. Eu quero você. Ela fechou os olhos, e mais lágrimas caíram. Eu também quero você. Mais do que qualquer coisa. Mas às vezes, amor não é suficiente. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Eu recuei, criando distância entre nós, porque se eu ficasse ali mais um segundo, desmoronaria completamente. Então acho que essa é a despedida, eu disse, forçando minha voz a soar firme. Ela abriu os olhos, e a dor que vi ali quase me fez mudar de ideia. Laura, por favor. Mas eu já estava me virando, caminhando em direção à porta. Se eu ficasse, se eu deixasse que ela me convencesse a esperar, a ser paciente, eu me perderia completamente. E uma parte de mim sabia que ela estava certa. Amor não era suficiente quando o mundo inteiro estava contra você. Saí do apartamento sem olhar para trás, mesmo ouvindo seus soluços atrás de mim. Desci as escadas correndo, como se pudesse fugir da dor. Mas era impossível. A dor vinha comigo, instalada no meu peito como um peso que eu sabia que carregaria para sempre.
Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu funcionava no automático, indo para o trabalho, voltando para casa, dormindo quando conseguia. Clara tentou me fazer falar, mas eu não tinha palavras para explicar o que havia acontecido. Como eu poderia dizer que havia me apaixonado por alguém que nunca poderia ser minha? Que havia provado de uma felicidade tão intensa que agora tudo parecia sem cor? Valentina tentou me contatar. Mensagens, ligações, todas ignoradas. Eu não conseguia ouvi-la sem desmoronar, e eu precisava ser forte. Precisava me convencer de que tinha feito a escolha certa, mesmo que cada célula do meu corpo gritasse que não. Bloqueei o número dela depois de 2 semanas, sabendo que era a única forma de seguir em frente. Passaram-se meses. Eu tentei reconstruir minha vida, preencher o vazio que ela havia deixado. Comecei a sair mais com Clara, conheci pessoas novas, até aceitei alguns convites para jantar. Mas nada funcionava. Nada parecia real. Todas as pessoas com quem eu conversava eram sombras comparadas a Valentina. Todos os momentos eram vazios sem ela. Foi então que vi a notícia. Valentina Almeida havia anunciado seu noivado. A foto dela ao lado de um homem de terno impecável estava em todas as revistas, em todos os sites de notícias. Ela sorria na foto, mas eu conhecia aquele sorriso. Era o sorriso falso, o que ela usava para o mundo. Não era o sorriso que ela reservava para mim. Algo em mim quebrou naquele dia. Eu percebi que tinha nutrido uma esperança secreta, mesmo depois de tudo. Uma esperança de que ela mudaria de ideia, de que encontraria coragem, de que voltaria para mim. Mas ver aquela foto era a confirmação final de que aquilo nunca aconteceria. Ela havia feito sua escolha, e eu não estava nela. Chorei por dias. Chorei pela perda, pela injustiça, pela crueldade de ter conhecido um amor tão perfeito apenas para vê-lo escapar por entre meus dedos. Chorei por Valentina também, sabendo que ela estava se prendendo a uma vida que a sufocava. Chorei pelo que poderia ter sido se o mundo fosse diferente. Mas a vida continuava. Os dias passavam, as estações mudavam. Eu aprendi a viver com a dor, a carregá-la comigo como uma cicatriz invisível. Aprendi que nem todos os amores são feitos para durar, que às vezes amamos pessoas que não podemos ter, e que isso não torna o amor menos verdadeiro. Valentina me ensinou o que era se sentir completa, mesmo que por um breve momento. E por mais que doesse, eu não trocaria aquilo por nada. Hoje, quando penso nela, ainda sinto uma pontada no peito, mas também sinto gratidão. Gratidão por ter sido vista, por ter sido amada, mesmo que em segredo. Gratidão por ter experimentado algo tão intenso, tão verdadeiro, que mudou quem eu sou. Eu não sou mais a mulher invisível que entrou naquela galeria de arte. Sou alguém que conheceu o amor, que teve coragem de sentir, mesmo sabendo que poderia me destruir. Às vezes, eu me pergunto se Valentina pensa em mim, se em meio à sua vida perfeita e controlada, ela se lembra daqueles momentos que compartilhamos, se ela sente minha falta como eu sinto a dela. Mas essas são perguntas que nunca terão respostas. E talvez seja melhor assim, porque algumas histórias não têm final feliz. Algumas histórias são apenas sobre a jornada, sobre o que aprendemos ao longo do caminho. E eu aprendi que amor é libertação, não prisão. Aprendi que, mesmo quando não ficamos com quem amamos, o amor deixa uma marca que nos transforma, que nos faz crescer, que nos ensina a ser mais humanos. Valentina sempre será uma parte de mim, guardada num canto secreto do meu coração, e onde quer que ela esteja, espero que, de alguma forma, ela também carregue um pedaço de mim. Porque no final, não importa que o mundo tenha nos separado, não importa que ela tenha escolhido a segurança ao invés do risco. O que importa é que por um breve e precioso momento, fomos reais uma para a outra. E isso, ninguém pode tirar de nós. Essa é a nossa história. Não perfeita, não com final feliz, mas verdadeira. E verdadeira é tudo que ela precisava ser.